Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 1, diz assim: Tendo convocado os 12 discípulos, Jesus deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para curarem enfermidades. Então os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Disse-lhes: Nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas, isto é, não vai com malas. Na casa em que entrardes, ali permanecei até sairdes daquela cidade. Quanto à cidade que não vos receber, saindo dali, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por todas as partes. Amém. Amém. Queridos, o Senhor falou algo comigo essa tarde, enquanto que dirigia e minha esposa me auxiliou, e deu-me algumas coisas interessantes nesse texto, para que possamos compartilhar e aprender juntos algumas verdades interessantes. Jesus estava com os discípulos há um pouco mais de 1 ano. Na verdade, esse acontecimento estava com 13, 14 meses em que ele estava caminhando com os discípulos. Ele ainda não havia nomeado os discípulos, de modo que decidiu fazê-lo, portanto, depois de um tempo estando com eles. É bem verdade que todos os discípulos já caminharam com ele durante os últimos meses. E nessa caminhada, eles puderam sugar de Jesus o que Jesus tinha dado para que eles pudessem sugar, ensinando-os não só as verdades acerca do reino, mas também as verdades sobre a própria vida. Queridos, quando Jesus trouxe eles para perto, tem na nossa ideia de que logo de imediato ele separou os discípulos e os convidou a caminhar com ele, e já tornou seus apóstolos. Mas isso não é uma verdade. Jesus caminhou com os discípulos por quase 1 ano, sem comissioná-los como apóstolos. Eles foram comissionados como apóstolos dos 12 meses em diante. Portanto, nesse primeiro ano, eles andaram com Jesus, observaram o que Jesus tinha ensinado, aprenderam de Jesus, vislumbraram tudo o que ele dissera, mas ainda eram apenas ouvintes, seguidores de Jesus. O que acontece é que agora Jesus decide dar a eles o privilégio de caminhar mais de perto, de colocá-los diante do fronte, para aquilo que Jesus viera a fazer. Os escolheu como discípulos, sim, e os comissiona, justamente porque durante esse primeiro ano, é um fato, eles ouviram tudo o que tinham para ouvir, e agora seriam lapidados. E é interessante porque o texto diz que Jesus chamou a si os 12, e deu-lhes autoridade. E eu gostaria que você voltasse correndo, lá na sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, e veja comigo a mesma cena, mas como Jesus cita, e Mateus coloca em questão o nome de todos eles. Perceba, Evangelho de Mateus, no capítulo 10, diz a Bíblia, nas palavras de Mateus, que Jesus chamou a si os 12 e deu-lhe essa autoridade. E no versículo 2 em diante, é colocado em ordem o nome dos 12. São esses os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, o que escreveu o livro, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Perceba que nesse ponto Jesus já estava com os discípulos há quase 1 ano. E ele decidiu, portanto, comissioná-los. E passado alguns dias depois, ele comissionou outros 70, para que com eles estivessem caminhando e andando.
Mas se você for no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, venha comigo, por favor. Evangelho de Marcos, capítulo 3. Perceba que isso acontece depois do milagre de Caná na Galileia, acontece depois do milagre do leproso no Monte das Bem-aventuranças, acontece depois de uma porção de milagres que Jesus fez em Cafarnaum a partir da sogra de Pedro. Perceba no capítulo 3 de Marcos e o verso 14. O verso 13 diz que Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e vieram a ele, e nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse pregar. Perceba que o Marcos aqui, ele coloca um detalhe que os outros não colocam, e diz algo muito importante: chamou a si aquele a quem ele quis, mas o chamou para que estivesse com Jesus. Uma coisa é segui-lo, outra coisa é estar com Jesus. Até então eles tinham seus afazeres, ainda estavam com suas famílias, mas a partir desse momento eles passaram a estar o tempo todo com Jesus, a andar com Jesus e a fazer o que Jesus fazia. Portanto, agora a coisa é mais séria, eles passam a trilhar o mesmo caminho que o Messias. Mas é interessante, porque esses homens que são nomeados por Mateus, e ele é o único que o faz, se você estudar cada um deles, obviamente que você vai chegar na história final de todos e vai perceber que o único que não fora um mártires da fé foi apenas o João, que morreu de velhice. Só que todos os outros, exceto o Judas, que morreu antes pela traição, todos os outros 12, porque Matias entrou no lugar de Judas, todos eles, portanto 11, foram martirizados em favor do Evangelho. Logo perceba que a história de cada um desses, embora para nós é desconhecida, histórias como Bartolomeu, histórias como o próprio Matias, o próprio Simão o Zelote, pessoas das quais a gente não ouve falar, até porque não tem livros escritos e nem relatos de milagres que eles fizeram. Tem relatos de pessoas importantes, mas desses que são importantes não aparece isso. Entretanto, se você estudar, e eu não vou aqui citar cada um deles, deixa para outro dia trazer o histórico de cada um deles, e faria isso com o maior prazer. Mas Deus me deu uma outra coisa e eu não quero fugir dela, até por conta do tempo. Perceba, portanto, que cada um desses tem uma história linda. E só para você saber, homens como, por exemplo, Bartolomeu. Quem já ouviu falar de Bartolomeu? Esse homem parece uma incógnita, ele aparece nos evangelhos, mas não aparece depois. Entretanto, Bartolomeu foi o responsável pela única, até hoje, nesses 2000 anos, a única igreja, e fora na época uma igreja poderosa, na Tunísia. Foi um homem que conseguiu plantar uma igreja enorme na Tunísia, que estendeu seus ramos até o Marrocos, até a Líbia, e desceu até partes do Mali. Esse homem, Bartolomeu, viajou terras africanas e plantou uma igreja. Tomé, por exemplo, se você for ao estado de Goa, você vai a uma cidade vizinha, gigantesca cidade chamada Bombay, ou Mumbai, como é chamado hoje, e você vai se deparar lá com o túmulo de Tomé. Foi o homem que evangelizou, ou que levou o evangelho que se tem hoje à Índia. Tomé, ele cruzou os continentes e esteve lá. Portanto, todos eles tiveram a sua história de altruísmo, de força, de trabalho, de pregação. Não foram homens escolhidos simplesmente por escolher, e ele usou apenas 3 ou 4. Ele usou poderosamente todos eles. Perceba, portanto, que esses homens tinham e tiveram o privilégio não só de caminhar com Jesus, mas de estar com Jesus. E isso faz toda a diferença. E é legal, porque quando você procura estudar Jesus e querer saber o que Jesus tinha em mente para produzir quando veio ao mundo, ou seja, trazer a eficácia do reino de Deus à terra, a gente fica um pouco perplexo, porque quem quer construir uma nação, um reino como ele queria construir, não deveria ter procurado liderança onde ele procurou. Qualquer pessoa que se tem entendimento ou um pouquinho de sabedoria, que tinha a ideia de fazer uma construção gigantesca de um novo reino, ou abrir a porta do seu reino para todas as pessoas,
Ora, ao vir a esse mundo, ele deveria procurar pessoas inteligentes, talvez ir até Jerusalém, no colégio de Iléu, e procurar, quem sabe, o sumo sacerdote, Anás ou Caifás, e assim perguntar a eles: escuta, vocês podem me indicar, me dar o currículo escolar dos seus melhores candidatos que estão estudando aí aos pés de Gamaliel, nessa faculdade tão nobre, tão importante? Com certeza, sem dúvida, Anás passaria esse currículo e daria a Jesus uma série de nomes e pessoas com um gabarito extraordinário. Pessoas como o próprio Saulo, que até então era um estudioso, estava lá aos pés de Gamaliel. Ainda não havia se formado, ele veio se formar no segundo ano que Jesus está em ativa no ministério. Perceba que ele poderia ser um dos primeiros discípulos de Jesus. E diga-se de passagem, ser um discípulo com tal cabedal de conhecimento, graça e sabedoria em tudo aquilo que ensinava. Perceba que além dele tinha outros importantes que vieram a fazer parte do hall de líderes do passado. Entretanto, Jesus não fez isso. Ele preferiu andar pelas praias de Cafarnaum, pelas roças que havia nas cidades de Tiro e Sidom, nas vizinhanças por ali. Ele preferiu andar nos lugares escalvados, nas vilas, nos campesinos, onde as pessoas não tinham exatamente aquela cultura que se pudesse esperar de um líder que se quisesse construir. E o porquê que ele escolheu procurar esses homens, que se você buscar cada um deles não tem currículo algum. Já citei várias vezes que o único que tinha alguma coisa era o tal do Judas, mas que não vale a pena nem citar ele. Perceba que todos esses completamente iletrados, indoutos, e isso é escrachado no livro de Atos. Os rabinos e estudiosos ficam perplexos porque não conseguem imaginar como homens como Pedro, que mal sabia falar, conseguia expor as verdades do evangelho com tanta clareza diante de uma multidão de milhares de pessoas. Isso deixou eles perplexos, justamente porque essa galera que você ouviu o nome não possuía currículo e nem histórico confiável. Uns eram ladrões às vistas do povo, outros eram trabalhadores, mas desprovidos de cultura ou conhecimento de qualquer área. Outros nem da lei conheciam. Simão o Zelote, por exemplo, era revolucionário, poderia ser o Che Guevara de nosso tempo. Logo, homens difíceis. Mas por que Jesus escolheu esses caras de forma tão diferente de qualquer liderança dos dias de hoje? Ele sabia que esses homens eram como uma matéria bruta, sim, uma terra cheia de pedras e gravetos dos quais ele tinha que tirar, sim, homens com furuncos, com crises, com espinhos e perigosos na forma de ser, sim, é verdade. Homens defeituosos, cheios de crises, melancólicos, cheios de problemas internos, e alguns com problemas de família, outros de problema de caráter, sim, é verdade. Ele escolheu, portanto, o suprassumo do que não prestava para a sociedade, aquilo que não oferecia nenhum benefício para o reino de imediato. Mas por que escolher isso dessa forma, diferente de qualquer um de nós? Justamente porque, por conta dessa matéria bruta, era mais fácil construir o que ele queria construir em um tempo oportuno. Se ele fosse buscar os caras que estavam há 20 anos estudando, 23 anos, como era o caso de Paulo estudando, ora, ele teria que gastar pelo menos 20 anos tirando tudo da mente de Paulo para plantar a sua nova ideia, como ele fez. Quando Paulo se converte, não imagina que o Paulo já se tornou apóstolo do dia para a noite. Ao contrário, ele imaginou que poderia chegar chegando, e chegou chegando, mas foi um fiasco total. Logo depois que ele se converte, as escamas caem dos seus olhos, ele fica cheio do Espírito Santo. Então ele anda pelas ruas de Jerusalém e começa a pregar ousadamente acerca de Jesus. O capítulo 9 de Atos diz isso. Mas as pessoas corriam dele, primeiro porque ele era um Saulo perseguidor, segundo porque ele queria colocar Jesus goela dentro das pessoas, não pelo evangelho em si, mas pelo zelo que ele possuía. Chegou a tal ponto de o Espírito Santo dizer para ele: Paulo, para de pregar, não é hora de você pregar em Jerusalém, ouça os apóstolos.
E ele argumentou em Atos capítulo 22, ele diz ao Espírito Santo, eu argumentei ao Espírito Santo dizendo, Senhor, eu tenho que pregar. O Senhor precisa que eu pregue aqui. Eu tenho capacidade para mostrar o Senhor para eles. E o Espírito Santo teve que mobilizar pessoas para tirá-lo de Jerusalém. E tirado de Jerusalém, ele ficou 3 anos no ostracismo. E depois de 3 anos foi para a Arábia e permaneceu 14 anos na incognidade. E nesses 14 anos, ele mesmo diz que foram 14 anos aos pés de Jesus, e Jesus tirando da mente dele tudo aquilo que ele diz, eu considero como esterco o que eu tinha antes, em detrimento do que eu recebi de Jesus. Ele o desconstruiu, portanto, em 17 anos. Logo agora era necessário pegar gente, matéria bruta, que não tinha nada ainda, para que pudesse ser rápida a construção. É por isso que ele chama esses caras, que com certeza você não chamaria. O que ele faz agora com eles, além de lhes dar o privilégio de estar com Jesus, e é uma coisa que qualquer um de nós gostaria que ele fizesse, sem dúvida, eu pelo menos gostaria. Uma coisa é segui-lo, outra coisa é estar com ele. Uma coisa é ouvir as suas mensagens, outra coisa é passar a estar ouvindo ele o tempo todo. Uma coisa é você ir a um culto e escutar Jesus pregar. Outra coisa é Jesus dizer, anda comigo, come onde eu como, dorme onde eu durmo, bebe onde eu bebo. Isso é maravilhoso. É estar com ele o tempo todo, é sugar de Jesus tudo que ele pode dar. E ele deu esse privilégio aos discípulos. E logo que o faz, ele dá a eles uma oportunidade extraordinária. Está ouvindo, prestando atenção. Ele os convida para fazer o que ele fazia. Isso é lindo, é extraordinário. Ele diz, agora vocês vão pelas vilas judaicas, não vão ainda nas dos gentios. Vai primeiro nas casas dos israelitas. E chega lá, vocês falam do meu reino, que o reino é chegado. E prova que o reino chegou. Como posso provar? Cura os enfermos e expulsa todos os demônios que tiverem. A prova de que o reino chegou é que o demônio tem que sair, ele tem que se submeter ao novo governo, manda ele embora. Ele estabelece isso. E os discípulos partem. Mas ele dá uma série de recomendações. Ele diz, olha, eu quero que vocês vão de 2 em 2. Portanto, anunciem o evangelho. Vão em tudo quanto é vila que vocês passarem. Depois vocês voltam e me contam tudo o que aconteceu. E eles foram. E foram faceiros. E a Bíblia diz que eles voltaram da mesma facerice, dizendo, Senhor, incrível, onde nós passamos, até os demônios nos submeteram, até os demônios se curvaram e tiveram que sair por conta da autoridade do teu nome. Aí Jesus diz, é verdade, eu vi Satanás cair do céu como um raio, quando vocês passavam pelas vilas. Que coisa linda. E eles ficam agora cheios de alegria, porque foram instrumentalizados como nunca foram. Só que nesse trajeto todo, Jesus diz, olha, o que eu vou dizer a vocês é que vocês não levem dinheiro algum, vão duro. É por isso que pastor anda duro, irmão. Sempre, desde o tempo de Jesus, ele já falou isso, entendeu? Você nunca vai ver pastor com dinheiro. Bom, alguns têm, mas aí não é pastor, entendeu? O que Jesus diz agora para eles, nem andem com 2 túnicas, porque não façam malas. Vai, prega e sai. Vai, anuncia e vai embora. Não fica morgando na casa dos outros também, enchendo a pança à toa, não. Vai, prega e vai embora. Ele deu as instruções. E eles partiram. Foram com ousadia. Isso me levou o Senhor a perceber 5 coisinhas pequenas, bonitas, que Jesus ensinou aos discípulos, que eu quero partilhar com você de maneira breve e bem breve. Eu queria que você dissesse para quem está pertinho de você, diga, os discípulos tiveram com Jesus uma faculdade de 3 anos e meio, na qual eles saíram PhD em reino de Deus. O currículo deles passou a ser
visível apenas nesse quesito reino. Isso é extraordinário. Perceba que nessa escala de Jesus, no time de Jesus, os 12 nomes que aparecem aqui, tem lições extraordinárias, cada um deles a nos ensinar. E a primeira que Jesus me fez ver nesse texto, enquanto pensava nele, eu queria que você dissesse de uma forma bem legal. Quando eu digo legal, é audível, não murmurante, mas audível. Diga comigo: Jesus nos ensina que na individualidade reside a coletividade. O que tem aqui é 12 discípulos. E é interessante que Mateus cita o nome de cada um deles. Em alguns casos, cita a ascendência de cada um deles. De onde ele veio, quem ele era, filho de quem. Outros casos ele cita a profissão para poder identificar o indivíduo. É como se o Mateus quisesse mostrar a individualidade de cada um. É como se ele quisesse dizer: éramos todos seguidores, mas agora nós passamos a estar com Jesus, cada um na sua individualidade. É como se ele quisesse nos apontar a virtude de cada um desses homens. É como se ele quisesse que a gente estudasse separado cada um deles e pudéssemos perceber os valores que cada homem desse possui, mas que também pudéssemos ver os seus defeitos, as suas fraquezas, as suas debilidades, que é uma coisa que a Bíblia não esconde de ninguém. Não há um líder sequer na Bíblia que Deus tenha escondido os seus fracassos. Todos eles, para ser líderes bíblicos, o Senhor expôs a sua vida, expôs as suas virtudes, mas também expôs as suas mazelas, expôs as suas conquistas, mas expôs também os seus fracassos, justamente para mostrar que o reino de Deus é feito de homens e mulheres falíveis. É composto de homens e mulheres cheios de virtudes, mas cheios de defeitos. É composto de homens e mulheres que podem conquistar o mundo, mas esse poder de conquistar não anula a ineficácia da força de si mesmo contra suas mazelas internas. Não significa que o fato de ser discípulo os tirou imediatamente todos os seus defeitos. Ao contrário, os expôs. Significa que andar com Jesus é como que andar na luz, aonde até as rugas que não se via passa a ver. Então é uma coisa um tanto que difícil. Só que essa dificuldade não tira o brilho do andar com Jesus pelo prazer de ouvi-lo. Eram indivíduos, cada um nas suas virtudes. E tenha certeza que se hoje eles estivessem, nós iríamos nos equiparar a qualquer um deles. Aqui dentro, por exemplo, tem um monte de gente parecida com Pedro. Tem um monte de gente que parece o João. Tem um monte de gente com jeitinho de Tomé. Não é verdade? Tem um monte de gente, infelizmente, não monte não. Quer dizer, aqui não tem não. Bom, tem não, estou liberando a palavra. Não tem nenhum com jeito de Judas. Ou tem? Espero que não. Mas se tiver, fazer o quê? O ruim é que o destino do Judas é a forca e o Matias está na expectativa de entrar. Portanto, para cada personalidade tem um perfil que se parece com ele. Cada jeitinho desses homens aqui. E não é só homem que se parece com Pedro, mulher também. Tem um monte de Pedrosa por aí afora. É ou não é verdade? Tem um monte de Tomezinhas. Tem ou não tem? O marido é Pedro, cheio de fé, mas a esposa é uma Tomé com o pé para trás.
Tem. De todo jeito tem. Isso é maravilhoso. Isso é o que torna a igreja. E só Deus para fazer a igreja dar certo. É o único lugar onde se concentra um volume gigantesco de pessoas diferentes, cheias de defeitos, mas que conseguem ter comunhão umas com as outras pelo poder do sangue de Jesus. Justamente porque o sangue tampa os meus defeitos aos seus olhos. Ele só aparece quando eu procuro visualizá-los de imediato. Mas esse não é o perfil de igreja. O perfil de igreja é amar as pessoas independente das suas mazelas e cuidar delas independente dos seus defeitos. Olha o que Paulo fala sobre isso. Venha comigo, por favor. Paulo gosta de tratar isso justamente porque ele era assim. Um homem que muito julgou, muito atirou pedras, mas de modo algum deixou de ser tratável. Diz a Bíblia. Ora, aos Romanos capítulo 14. Ora, quanto ao que é fraco na fé, recebei-o, mas não para condená-lo em questões discutíveis. Um crê que tudo se pode comer. O cara come até gafanhoto, come cachorro, come gato, come zebra, só não gente. Mas se estiver bem assadinha. Outro que é fraco come legumes, diz Paulo. O que come não despreze o que não come, pois Deus o recebeu por seu. Aí se você andar um pouquinho mais, porque eu não quero nem ler tudo aqui, verso 13: portanto, não nos julguemos mais uns aos outros. Antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei, disse ele, e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesmo imunda, mas se alguém a tem por imunda, então para esse é imunda. Se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não faças perecer por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja blasfemado o vosso bem, pois o reino de Deus não é comida nem bebida. Paulo está dizendo: tolere os defeitos do seu irmão, porque é isso que te faz igreja. É essa convivência que nos coloca no nível relacional de igreja, de suportar a fraqueza um do outro. Como diz o apóstolo Paulo em Gálatas 6, de levar as cargas uns dos outros, de partilhar com os outros das suas necessidades. É interessante, durante muito tempo, eu olhava esse versículo, e talvez por lê-lo de uma forma endereçada, como que já com a mente construída, eu lia e ensinava sempre assim: irmão, partilha com os outros as suas necessidades. Então eu subia nos púlpitos, onde pregava e partilhava as minhas necessidades, dizendo: a Bíblia diz, então ajudem-me. Mas o que Paulo está dizendo é: partilhai com os santos nas suas necessidades. Ele está dizendo: tem alguém com necessidade, compartilha do que você tem. É diferente. Porque reino é uma proposta diferente do que o mundo tem.
Reino não é socialismo. Reino não é comunismo. Reino é um pai dando tudo o que os filhos precisam para que estes partilham com aqueles que não conhecem o Pai. Então Jesus agora tem uma equipe master, cheia de defeitos, mas indivíduos. Isso que é legal. São indivíduos, cada um do seu jeitinho. Dá uma olhadinha para essa pessoa que está do teu lado. Vê como ela é diferente de você. Procura olhar um homem para um homem e uma mulher para uma mulher. Dá uma olhadinha nessa mulher bela que está do teu lado. Veja, não é diferente de você? O cabelo é diferente, o sorriso é diferente, as unhas são diferentes, o perfil do corpo é diferente, os olhos são diferentes. Esses arreios aqui é diferente. Uns é feito, outros não é feito. Uns é grande, outros é pequeno. Essa bagacinha que tem aqui, esse pelinho que tem aqui em cima dos olhos, como chama? Cílios. Uns tem uns grandão, outros tem quase nada. Tem que botar um de borrachinha. Não é borracha, parece borrachinha. Diferentes. São as individualidades. Se você olhar a mãozinha de cada um destes, você vai ver que todos têm risquinhos na mão. Suas impressões digitais. No mundo existe hoje 7,2 bilhões de pessoas. Já passaram por essa terra, estimadamente falando. Ideia que se tem é que já passaram por essa terra 12 bilhões de pessoas. Se já passaram tudo isso, são 12 bilhões de pessoas com impressão digital diferentes. Cada uma tem a sua. Não há uma só repetida no universo de 7,2 bilhões de pessoas vivas. Não tem uma retina do olho igual em 14,4 bilhões de olhos do mundo. Não tem. Não tem um DNA igual nessa gente toda. Então dá uma olhadinha para quem está do seu lado e diga assim: mas o rei conhece cada linha da sua mão. Ele consegue identificar a sua voz no universo de 7 bilhões de vozes. Ele sabe quem você é. Uau! Ele te conhece por balançar do teu cabelo, pelo seu jeitão de andar. Ele sabe se você está bravo, se você está triste, se você está alegre. Pelos seus olhos, Ele identifica como você está. Ele te conhece detalhadamente. O teu genoma, que a ciência levou 5.000 anos para identificar, era só ter perguntado para ele, que ele ia dar as linhas de cada um de maneira imediata. Então o que você tem aí do seu lado é um indivíduo que tem uma ligação direta com a sua fonte criadora. É um indivíduo que tem o mesmo direito em Deus que você tem. O mesmo sangue que foi derramado por você, foi derramado pelo teu vizinho de banco também. É a mesma coisa. Estão os dois em Deus, em conjunto, mas individualmente. É por isso que Paulo disse: todos nós havemos de nos comparecer diante do tribunal de Cristo de maneira individual. A esposa não vai poder defender, o pai não vai poder defender o filho não vai poder pedir ajuda para pai. Individual. Portanto, é na individualidade de cada um de nós que reside a coletividade.
Repita comigo: na individualidade reside a coletividade. Melhora isso e diga: na minha individualidade reside a coletividade. Por quê? Todos esses homens que estão aqui têm uma porção de virtudes. Todas essas pessoas que estão aqui esta noite têm uma porção de virtudes inerentes a ela mesma, mas elas não possuem todas as virtudes. Elas possuem alguma virtude e alguns defeitos. Diga isso para quem está perto de você. Diga: eu não tenho todos os defeitos do mundo, tenho alguns. Diga: eu não tenho todas as virtudes do mundo, mas eu tenho algumas. E é aqui que reside a coletividade. Porque as virtudes que faltam em você, tem nessa pessoa aí do teu lado. Também os defeitos que faltam em você, já tem sobrando nessa pessoa aí do teu lado. Isso é o que faz ser igreja. Quando você olha para o seu cônjuge, é legal ver essas virtudes e esses defeitos sendo compartilhados. Mas no âmbito igreja, não convivemos debaixo do mesmo teto, mas convivemos debaixo do mesmo sangue. Então, do mesmo jeito, suas qualidades completam as que eu não tenho, tanto quanto as minhas qualidades completam as do outro que não tem. Igreja nada mais é do que um enorme, gigantesco quebra-cabeças com peças diferentes. Umas peças grandes, outras pequenininhas, umas desengonçadas, outras bem quadradinhas, umas pontiagudas, outras redondinhas. Mas todas elas se encaixam. Isso é igreja. Você perdeu a oportunidade de dizer glória a Deus, porque você faz parte dessa coletividade. Quando o rei olha lá de cima, que lindo. Enquanto a igreja está louvando, ele está olhando a individualidade. Mas quando a igreja está orando em conjunto por uma causa, ele está olhando a coletividade. Quando o diabo se levanta contra um só, Deus não olha apenas um na sua individualidade, mas Ele olha o todo na sua coletividade, porque aquela peça está sendo atacada, então o coletivo é que vai protegê-lo. Uau! Esse é um detalhe de igreja. Então, se eu fosse você, eu colocaria a sua mãozinha no ombro de quem está ao seu lado e diga assim: o maior privilégio que Deus me deu é fazer parte da coletividade na qual você está dentro dela. Se eu fosse você, eu virava para alguém e fizesse um contraponto, não apenas nessa pessoa que você falou e está acostumado a falar. Volte-se para alguém que você ainda não falou hoje e diga: o legal é conviver com você. Espera aí, é legal? Eu sou todo espinhento, irmão, mas você é liso. Se eu sou espinhento, você é liso. Então o conviver com você vai fazer com a sua lisura derrube os meus espinhos. Se eu sou amargo, você é doce. A sua doçura vai temperar o meu amargo. Uau! Isso é igreja. Por isso precisamos aprender a conviver como igreja. É por isso que se canta aquela canção: somos todos. Eu nem me lembro mais o resto. Eu só sei que somos todos. Como é que é? Assim? Canta. Melhor. Vivendo. O quê? E o quê? Vivendo o quê? No quê?
somos o quê? Cante. Cante melhor, cante. Olha para quem está ao seu lado. Esse irmão que está aí do teu lado é precioso. Você consegue esticar o seu braço para o vizinho de lado e dizer: você é precioso para mim. Ou você é precioso para essa família. Ah, se eu fosse você, aplaudia o rei, porque essa coletividade promove a nossa individualidade. Sabe por que eu amo vocês? Porque vocês são diferentes de mim. Eu sou apaixonado por vocês, porque vocês são completamente o oposto de mim. Se nós fôssemos igualzinhos, não ia dar certo. Ia explodir alguma coisa e todo mundo ia morrer. Mas tem que ter alguém que dá o equilíbrio e segura a minha onda. Então, vocês são a âncora do meu barco. É essa individualidade que nos dá o privilégio de ser igreja, para viver a coletividade. E um dos grandes problemas é que a gente ainda não aprendeu a viver a coletividade. Mas o meu maior pedido a Deus constantemente, todos os dias, é fazer com que a igreja aprenda a viver o coletivo. A olhar um para o outro como irmãos, mas não como irmãos em fase de adolescência. Você entendeu? Quem já foi adolescente aqui e teve um irmão mais velho um pouquinho? Fala a verdade, irmão. Se o cara é mais velho, você está acostumado a apanhar. Se o cara é mais novo, você está acostumado a bater. É ou não é verdade? O mais velho sempre leva a culpa do mais novo. O mais novo sempre tem razão. O pai e a mãe sempre vai para o lado mais novo. Eu sei, eu tive um monte de irmão mais novo. A Sara sabe, o irmão dela era mais novo. O gato morreu lá na esquina, ela era culpada. E até hoje a mãe dela ainda faz assim. Mas igreja, a gente tem que aprender a viver essa coletividade como irmãos, um cuidando do outro. É interessante que irmãos brigam como gato e rato. E gato e rato. Só que mexe com o outro para você ver se aquele que estava apanhando não vira um leão e vai para cima de quem está brigando. É ou não é verdade? Você não fazia assim quando era piazote? Então, é desse jeito, irmão. Eu não tinha irmão mais velho, mas eu tinha um amigo, o nome dele é Laércio, vive até hoje em Luanda. Grandão, enorme. Eu sempre procurava briga quando ele estava perto. Era muito bom, porque eu sempre fui pirralho desse tamanho, só que eu era magrinho. Então os caras sempre aproveitavam, era croque todo dia. E quando ele estava perto, irmão, eu virava um leão. Mas era bom demais. Só que o dia que ele faltava, irmão, eu tinha que pedir para sair mais cedo. Sempre foi assim. Minha mãe disse que é por isso que a minha cabeça tem um oco aqui, ó. De tanto levar croque. Fundou um pouco. Então aprenda isso. Repita comigo outra vez. É na minha individualidade que reside o privilégio da coletividade. Ele me deu uma outra lição. Eu acho muito lindo o que Jesus faz com a gente, irmão. Ele diz que ele convocou os 12, sabe? E deu a eles o privilégio de ir em conjunto. Então isso me ensina uma segunda lição. Diga comigo rapidamente. O sangue de Jesus tem poder? Não, isso não. Diga comigo o que eu vou dizer aqui agora. Diga assim: Jesus ensina nossa individualidade não apenas nos diferencia, mas também nos torna úteis. Eu vou dizer de novo. A nossa individualidade. Isso, quer repetir comigo? Repita todos juntos de novo. Vai. A nossa individualidade não apenas nos diferencia, mas nos torna úteis.
Olha como é legal. Tem gente aqui que não pode pegar peso, mas tem outro que é fortão. Tem gente aqui que não sabe falar, mas tem outro que sabe. Uns falam demais, outros falam de menos. Uns ensinam, outros aprendem. A nossa individualidade, ela não serve apenas para nos fazer diferentes, mas ela serve para nos tornar úteis. Justamente porque é na individualidade que reside o seu dom. Por quê? Porque a individualidade não nasce em você. Ela nasce nos genes que te formou. São duas pessoas diferentes, de famílias diferentes, com temperamentos diferentes, de contextos diferentes, cuja mãe tem um DNA e o pai tem outro DNA, e os dois se fundem e formam um novo. Isso é extraordinário. E é nisso que se completa a frase de Deus: e serão uma só carne. E quando se funde, se completa. Esse que se completou e se fundiu, já nasce com uma habilidade, um talento, um dom, que tinha tanto na mãe uma parte, quanto no pai a outra parte. Juntou os dois, fez uma nova. Isso significa que todos vocês nasceram com um dom de Deus para ser útil. Perdeu a oportunidade de dar outra glória a Deus. Então eu vou dizer de novo para você fazer de conta que você não tinha perdido a oportunidade. Diga comigo: isso significa que todos nós nascemos com um dom, com um talento de Deus para sermos úteis. Significa que o reino só é completo se você estiver dentro dele. O teu talento, o dom que você nasceu, existe em você. Porque existe outra pessoa que só vai poder ser ajudada em determinado momento por você. Ah, mas tem vários tipos de pedreiros. Por que tem que ser o pedreiro B? Porque o temperamento do pedreiro B vai dar certo com o teu temperamento. Tem um pedreiro que tem o pedreiro D tem um temperamento diferente e não vai bater com o seu. Então, todos nós nascemos para ser úteis uns aos outros. É por isso que o mistério igreja, como Paulo chama, é extraordinário. Dá para dizer que igreja é um grande almoxerifado onde se guarda instrumentos. Então, aqui dentro está cheio de instrumentos diferentes uns dos outros. Um é bombardino, outro é violino, outro é trompete, outro é bateria, outro é contrabaixo, outro é flauta, outro é flauta não sei o quê. Como é que é, Tiago? A mais barulhentinha? É esse trem aí. Outro é aquele trenzão grandão, tuba. Outro é aquele negócio que faz tch, tch. Eu só sabia tocar isso, irmão, na banda da igreja onde fui formado. E eu pensei que eu sabia tocar. No primeiro dia eu faceiro tocando tch, tch. Aí veio o maestro Ney e disse: está tudo errado. Eu digo: mas tem que saber, tem que conhecer música para tocar essa parada. É só fazer tch, tch, tch. E ele disse: não é só fazer tch, tch, tch. É um instrumento. Até hoje não aprendi a tocar o tch, tch. Tem dezenas e centenas de instrumentos. E eu sou feliz. Um dia Deus me mostrou um detalhe. E diz a Bíblia que Davi recebeu o dom de Deus de fabricar instrumentos que louvam ao Senhor.
É sabido que ele criou 76 instrumentos de som. Entende? Então nós somos uma porção de instrumentos aqui, diferentes. Então vem o grande maestro, junta todos nós e tira para si uma música bonita. Dá uma olhadinha para esse instrumento que está aí e diga: você é só um instrumento, mas quem faz sair o som é Ele. Como é bom viver esse reino. Significa que não há uma só pessoa aqui dentro inútil. Existe um lugar exatamente identificado para você dentro do corpo. Todas as pessoas têm o seu lugarzinho adequado ao corpo, e esse lugar é só seu. Diga para quem está ao seu lado: o seu lugarzinho no corpo não pode ser preenchido por mim. É por isso que Deus quer ouvir o meu louvor, a minha adoração. Ela não pode ser substituída pela sua. Entende? O meu tempo com Ele não pode ser substituído pelo teu tempo com Ele. Um dia eu perguntei isso a Ele, eu digo: Senhor, como é que tu pode sofrer a ausência de filhos? Tu tem uma montanha de filhos. E Ele me disse exatamente isso: a tua ausência não é suprida pela presença de nenhum outro. Agora chacoalha o ombro de quem está ao seu lado para me correr com esse negócio aqui. Chacoalha bastante e diga assim: quando você falta em Deus, teu vazio permanece lá. Quando você esquece dele um pouco, ninguém toma o teu lugar, irmão. Aquele negócio, irmão, você fica firme, porque se você sair, outro toma o teu lugar. Não, em Deus não tem isso. Quem ensina isso está errado, não conhece o coração de Deus. Deus tem filhos, Ele não tem netos e nem servos, empregados. Só filhos. E filhos, não importa onde eles estejam e como eles estejam, de que jeito eles estejam, continua sendo seu filho. O dia em que você magoa Ele, Ele não olha para você e diz: entende? Ele não faz isso não. Quando você o machuca, machuca. Ele se entristece, diz Paulo aos Efésios 4:30. Ele se entristece, é verdade. Mas Ele não diz para você: eu risco você de ser meu filho. Ele fica esperando você arrepender-se e voltar correndo aos braços dele. E quando você voltar, vai fazer igual o que Jesus diz acerca da parábola do filho pródigo. Ele está lá olhando para a estrada todos os dias, esperando a hora em que você vai voltar. E diz: eu voltei. E ele diz: volta correndo para os meus braços. E o que é melhor, e quando fazer isso, ele sempre vai colocar um anel no dedo, vai matar um boi cevado. A festa vai ser maior do que antes, quando você estava. Oh, como é legal. Tem muito mais coisa, mas eu não posso ir adiante. Olha correndo comigo. Já acabou tudo. Diga comigo assim: Jesus nos ensina que existem oportunidades que a vida nos dá, mas existem outras oportunidades que nós criamos na vida. Depende apenas de como pensamos acerca de nós mesmos. Eu vou repetir: existem oportunidades que a vida cria para você, mas existem oportunidades que você mesmo cria na vida. Tudo depende da maneira como você se encara, como você pensa acerca de você mesmo. Esses caras que estão aqui, esses 12, cada um deles tinha a sua profissão, cada um deles tinha a sua vida prioritária, cada um deles tinha a sua privacidade. Se você conversasse com o Pedro antes dele encontrar Jesus e perguntasse: o que você é? Ele ia dizer: sou pescador. E o que você vai ser amanhã? Ele ia dizer: pescador. O que você vai ser depois da manhã? Vou ser pescador. O que você vai ser daqui a 10 anos? Eu vou ser pescador. Por quê? Porque eu nasci aqui, eu cresci aqui, eu vou morrer assim. Quase uma... essa aí. Enfim. O cansaço faz os neurônios não funcionar direito. Todavia, qualquer um deles já tinha o seu futuro definido.
Eles sabiam o que seriam, porque o passado deles os levou até ali. Tudo que eles viveram os trouxeram até aquele momento. Assim como eu e você, tudo que você é e viveu até agora te trouxe até aqui. Mas você não tem ideia do que Deus te preparou daqui para diante. Você não tem ideia. Então até aqui a vida te deu oportunidades. E alguns entraram pelas oportunidades da vida, se deu bem, outros não, se deu mal. Mas existem também alguns aqui que, embora a vida não deu tantas oportunidades, ele foi lá, cavucou e criou. Por quê? Porque o pensamento dentro de si mesmo muda completamente a circunstância. É por isso que o escritor de Provérbios 27:3 diz: assim como o homem imagina ser na sua alma, assim ele é. Se o cara levanta pela manhã e diz: eu vou ser pescador o resto da vida, ora, é isso que ele vai ser. A oportunidade que a vida vai dar para ele é apenas uma vara de pescar e com um anzol, e o peixe ele tem que correr atrás. Não pense que Deus vai dar o peixe, ele sempre vai colocar a vara na mão. Talvez o que ele possa dizer é: dá uma olhada onde é que estão os cardumes. Portanto, conforme você pensa acerca de você mesmo, é o seu futuro. Se você olhar para você mesmo e dizer: eu posso ser aquilo que Deus planejou que eu seja, eu vou descobrir o que é, ora, com certeza Ele vai abrir um leque tão enorme em você, que você vai ver que o teu futuro é bem maior do que aquilo que você está planejando para você mesmo. Não poucos de nós planejam uma vida medíocre. E se perguntasse para Deus, Deus ia dizer: os meus planos com você estão muito acima. E Ele já disse isso. Perguntaram para Ele certa vez: quais são os seus pensamentos? Ele diz: os meus pensamentos não são igual aos seus pensamentos, porque os meus pensamentos são muito acima dos seus pensamentos, e os meus planos são muito acima dos seus planos. Aí insistiram em Jeremias e perguntam: e daí, o que o senhor pensa acerca de nós? Ele diz: os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Os pensamentos que eu tenho para vocês ou com vocês são pensamentos de paz e não de mal. É pensamentos de vos dar esperança e vos construir um grande futuro, diz o Senhor. Enquanto que a gente está pensando apenas no presente, Ele está projetando a gente para o futuro. Olhe para quem está ao seu lado e diga: enquanto seus olhos estão agarrados aqui nessa terra, no agora, no pão que você vai comer depois do culto, na torrada que você vai comer depois do culto, ou no soborô do almoço que você vai comer depois do culto. Enquanto você está pensando nisso, Ele está pensando no teu futuro. Você não tem ideia da plataforma que Ele quer construir para você. Então abre os seus olhos e começa a olhar adiante e ver a perspectiva que Deus planejou para você. Se você não consegue ver, diga para Ele: Senhor, abre os meus olhos para que eu veja o que o Senhor vê ao meu respeito. Quantas vezes já chegou pessoas, e talvez aqui já aconteceu com você, chega pessoas e você diz: nossa, cara, eu vejo tanta coisa em você. Nossa, teu futuro é grande. Aí você olha para você mesmo e diz: onde? Você está com a lente errada. Tem que ir lá no Aron, porque seus olhos estão errado. Está vendo coisas. Então, chacoalhe o ombro de quem está perto de você e diga assim: foque melhor a sua lente. E comece a ver como Deus vê. Comece a ver o que Deus te vê. Queridos, eu gostaria de mostrar para você de Gênesis a Apocalipse como Deus vê você. Como Deus te vê. Ele não te vê como um derrotado, como uma ameba paralítica. Ele não te vê como um qualquer, Ele não te vê como um perdido, Ele não te vê como um fracassado, Ele não te vê como um tonto, Ele não te vê como um bobão, Ele não te vê como um ameba, Ele não te vê como um Zé Ninguém. Ele te vê como um filho, Ele te vê como um capacitado, Ele te vê como um vencedor, Ele te vê como um justificado, Ele te vê como em pé, Ele te vê como forte, Ele te vê como alguém que cresceu, Ele te vê como alguém que tem futuro, Ele te vê alguém que é identificado como filho dEle, como servo de um reino. Ele te vê alguém que nasceu para ser um campeão e não para andar de cabeça abaixo derrotado, porque afinal você não é filho das trevas, você é filho de Deus, e tal qual não vive sujeito às trevas. Então mude a sua perspectiva. Mude a sua perspectiva. A maioria de nós somos frutos daquilo que nós mesmos dissemos que somos. E a Bíblia diz que a nossa boca só fala o que o coração está cheio. Então, você não é o que as pessoas dizem que você é. Você é o que Deus diz que você é. Você consegue crer nisso? Se você for em Gadara
e perguntasse para qualquer um dos discípulos acerca do caminho de Gadara, eles iam dizer: tem que atravessar o mar da Galileia, tem que ir para lá. Só que se fosse você, não ia lá não. Por quê? Porque lá é Gadara. E o que tem em Gadara? Lá só tem endemoniado. O que tem lá? Demoniado. E o que mais? Demoniado. Tem banca? Tem. De quê? De demoniado. Tem shopping? Tem. Do quê? Demoniado. Onde é que tem mais? Tem demoniado. E na rua direita? Demoniado. E naquela casa? Demoniado. E naquele porco? Outro demoniado. Tudo que tem, demoniado. Por isso não é um bom lugar para ir. É um lugar de endemoniado. Por isso que o apelido é Gadara. E Gadara significa quintal do inferno. É um lugar de endemoniado. Mas se perguntasse para Jesus: o que tem lá, Jesus? Jesus ia dizer: tem pessoas. Tem homens. O que mais, Jesus? Tem homens que eu vou transformar, que vai revolucionar Tiro e Sidom. Você não tem noção do que tem lá. Quem tem lá? Tem grandes pregadores. Que mais? Tem grandes empresários. Que mais? Tem grandes líderes. Que mais? Tem gente poderosa. Que mais? Tem gente que eu vou colocar em pé. Que mais? Tem gente justificada. Tem mais? Tem gente que eu salvei, que eu comprei, pelo qual eu vim a esse mundo. Olha, está lá. Ah, se você pudesse olhar para si mesmo do jeito que Deus te olha. Eu não sei se você já teve esse desprazer de, quando o teu filho, você estava ensinando ele a andar de bicicleta, ou jogar bola, ou sei lá, fazer qualquer outra coisa, e depois de tanta insistência, e o bichinho não dá certo, e você dá aquela frustradinha bem de leve lá dentro do seu coração, e diz: pô, já desistiu, cara? Já aconteceu com você assim mesmo? Aconteceu comigo mesmo, porque quando eu aprendi a andar de bicicleta emprestado com alguém, eu caí tantas vezes que eu mesmo desisti. Então, o meu primo Ricardo, que a bicicleta era dele, o cara teve tanta paciência, irmão, que me ensinou a andar de bicicleta. Eu tinha 11 anos de idade. Tem noção, irmão, que quer montar numa bicha daquela com 11 anos de idade? Entende? Mas a insistência dele me fez olhar para mim mesmo e dizer: uai, eu sou capaz. Estava com o joelho ralado, o cotovelo ralado, tinha uma parte aqui na minha orelha que estava ralada de tanto tombo que eu levei, e eu mesmo já tinha desistido. Mas ele conseguia olhar para mim e conseguia ver que eu tinha aprendido, mas eu não conseguia ver ainda. Aí ele começou a dizer: cara, você já sabe, você andou um pouquinho. Eu andei um pouquinho, mas eu caí. Ele disse: mas andou. Não, mas eu caí. Não, você andou um pouquinho. Não, mas eu caí. Mas você andou, fica só com a parte que você andou. Então eu digo: eu vou emendar o andou com andou, andou com andou, andou com andou. Então eu vou andar um montão. Ainda que eu caí 10 vezes, mas eu andei um montão também 10 vezes. Então, se você caiu, levanta a poeira e anda de novo. Você não tem que olhar para o lugar que você caiu, você tem que olhar para o lugar que você passou. Você só está aqui porque você passou. Oh, aleluia. Você só chegou aqui porque você já passou o pior. Não, meu irmão. Meu Deus do céu. Eu acho que vocês não comeram nada hoje. Em nome de Jesus, diga para quem está perto de você: você só está aqui hoje porque o pior na sua vida já passou. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Mas aí o cheio de fé vai olhar para você e vai dizer: é, meu irmão, mas você não sabe o que está guardado pela frente. Não, meu irmão, o amanhã é com Ele. O mesmo Deus que me trouxe até aqui é o mesmo Deus que vai me levar até lá. Entende? É nesse contexto que a gente precisa compreender que a nossa individualidade nos faz ver quem de fato somos. É nisso aqui que você tem que acreditar, em você mesmo, naquilo que Deus fez você para ser. E é importante que você glorifique o nome dEle justamente pelas suas atitudes. É por isso que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 10:31: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Você é um instrumento. Diga para quem está pertinho de você: você é um instrumento. Agora melhora isso e diga: então deixa o Senhor fazer música de sua vida. Ele quer que as pessoas olhem para você e digam: glória a Jesus pela vida desse irmão. Entende? Oh, rapidamente, corre comigo. É a penúltima. Diga aí para quem está perto de você. Diga, por favor. Diga: Jesus nos ensina que a fé é a existência das coisas, de tudo, de todas as coisas que já existem. A fé é exatamente isso. A fé
A fé são ações que te levam a tomar posse de todas as coisas que já existem. A fé são atitudes que te levam a tomar posse das coisas que já foram criadas. Tudo o que você precisa já existe. Tudo o que você vai fazer pela fé, alguém já fez antes. Você vai curar alguém? Alguém já curou antes. Você precisa de prosperidade e um milagre? Alguém já prosperou milagrosamente antes. Você precisa fazer chover? Alguém já fez antes. Você precisa andar sobre as águas? Alguém já andou antes. Entende? Então tudo que você precisa para essa semana, a fé já fez aparecer na vida de alguém. Logo, se apareceu na vida de alguém, é possível aparecer na sua vida também. É por isso que a Bíblia diz, nas palavras de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, 17, dizendo que Abraão creu contra a esperança, pois ele acreditou que Deus era aquele que trazia à existência as coisas que ainda não existem. Ele usa a palavra bara, significa criar do nada, tirar do nada. E Jesus ensina isso aos discípulos, dizendo: vão, hajam pela fé. Como, Jesus? Façam tudo aquilo que pela fé outro já fez. Façam tudo aquilo que pela fé eu já fiz. Expulsem os demônios que eu já expulsei. Curem os enfermos que eu também já curei. Entende? Fique em pé, por favor. Eu queria te explicar mais coisas aqui, mas outro dia nós conversamos. Em último lugar, esse texto me ensina. Eu queria que você citasse a última citação dessa noite. Talvez você até fique chateado comigo por eu pedir para vocês conversarem comigo, mas essa interação promove em você entendimento. Isso grava na sua cabeça, mesmo que você talvez não perceba. É um mecanismo que a gente utiliza para guardar a mensagem. Diga comigo assim: Jesus nos ensina. Aliás, diga isso para quem está perto de você. Diga: Jesus nos ensina. Você pode até arriscar a andar às cegas, desde que ouça a voz de quem o guia. Vou dizer de novo. Você pode até arriscar andar às cegas, desde que você ouça a voz de quem o guia. Isso é confiança. Os discípulos nunca tinham curado ninguém. Eles nunca tinham expulsado demônio nenhum. Mas Jesus disse: vão em todos os lugares. Mas vamos sem o Senhor? Sim, vão sem mim. Mas vão, leve meu nome. Vão. Mas Senhor, será que vai funcionar? Vão, vai lá. E eles então adquiriram confiança, porque a fé que estava dentro deles fez acreditar que todos os milagres Jesus já havia feito também. E se alguém havia feito antes, eles poderiam fazer depois. Então agora estão cheios de confiança. Então estão dispostos a arriscar. É por isso que você vai ver um Pedro saltando do barco e andando sobre as águas. Arrisque, desde que você ouça a voz de quem o guia. Sabe? Esteja disposto a arriscar, desde que seus ouvidos identifiquem a voz. Isso é confiança. Eu tenho um sonho na vida e eu vou realizar um dia. Eu tenho um sonho de pular de paraquedas. E um dia eu vou pular, irmão. Vamos, Toninho? Um dia eu vou pular de paraquedas. Eu tenho vontade de fazer isso. Já pensou que delícia? Lá em cima, se saltar no nada e dizer: Jerônimo. Enfim. Vamos fazer isso, né, meu bem? Confiança é igual pular de paraquedas. Alguém aqui já pulou de paraquedas? Levanta a mão. Quem já pulou? Ninguém? Puxa vida. Alguém aqui tem vontade também de pular? Olha aí quanta gente. Vamos fazer uma caravana de pular de paraquedas? Vai pular tudo junto? Para mim, confiança é igual pular de paraquedas. Você pula confiando na corredinha. Você já pensou se a cordinha
Faia. Eu não vou nem falar, senão você vai perder a vontade de pular de paraquedas. Mas você já pensou, irmão? Se descer, vai em nome de Jesus, em nome de Jesus, vai com a gente, em nome de Jesus. Meu irmão do céu, o chão cresce tão rápido. Mas confiança é isso. É abrir a porta do avião e você pular. Por que pula? Está de paraquedas. Você acredita realmente que aquela cordinha vai funcionar. Confiança, não é, Ricardo? Confiança. Pular do avião é pular às cegas. Você nem sabe onde vai descer. Você nem sabe se o paraquedas vai funcionar. O selo do Inmetro de vez em quando não serve, irmão. Quem foi que testou aquele paraquedas? Interessante. Eu queria deixar essa lição com você. Confiança. Se tem uma coisa que a gente precisa adquirir em Deus, é isso. Confiança. Você pode até acreditar nele, mas confiar nele é outra coisa. Você crê que Deus cura? Você crê que Deus salva? Você crê que Deus perdoa? Mas você confia nele a ponto suficiente de pular na água? Você confia nele a ponto de pular do avião? Você confia nele o suficiente a ponto de arriscar? Arriscar sua segurança? Arriscar seu conforto? Arriscar sua vida? Confiança. Mas se você ouvir a voz de quem te guia, irmão, como é diferente. Como é diferente. Entenda isso, por favor. Ricardo, vem cá. Vou fazer um negócio aqui, presta atenção aqui comigo. Rapidinho. Tá? Já você vai cantar, negão. Eu até trouxe isso aqui, porque o Espírito Santo falou para me levar isso aqui hoje. Eu ganhei isso aqui da Emirates. Você também ganhou, Walter. Está lá na tua casa. Bota isso aqui na sua cara, no seu zóio. Por favor. Isso aqui é de dormir. Tampa bem, fecha o zóio. Fechou? Vem comigo aqui. Estou agarrado em você, fica tranquilo. Dá uma volta comigo aqui. Legal. Outra vez. Anda para cá. Vem cá. Legal. Você está ouvindo a minha voz? Que legal. Para aqui. Está vendo esse cara aqui, não? E aquele ali? E esse aqui? Não? Então você vai ouvir minha voz. Conforme for minha voz, você cai. Conforme for minha voz, você fica em pé. Tá bom? Tá pronto? Ok. Vira 10 graus à esquerda. Você virou 20 graus. Isso. Caminha 3 passos para frente. À sua direita, dá meio passo. Agora caminha mais 4 passos para frente. Vira radicalmente o oposto, como se você ficasse de costas. Isso. Dê 3 passos para frente. Para. Até aqui você ouviu a minha voz, correto? Você conseguiu andar direitinho? Então, à sua esquerda, dê um giro de 30 graus. 30 graus. Mais um pouco. Está ouvindo a minha voz? Dê 3 passos para frente. À sua esquerda. Sabe por que você não sente confiança em andar? Porque a voz ficou baixinha. Confiança
é adquirida quando você está andando lado a lado de Jesus, está com Ele. Então você consegue ouvir a voz dele, alta e clara, como a luz do sol ao meio-dia. Não te gera preocupação. Você vai andar às cegas, não importa onde você for. Você sabe que a voz está te guiando no caminho certo, que a voz não vai deixar você cair. Obrigado, querido, você foi um grande artista. Aplaudam a ele, por favor. Sabe, você não pode permitir que a voz dele fique baixinha. Se a voz dele ficar baixinha, você vai perder a direção. Então tudo que for arriscado sem a voz dele é perigoso. Diga para quem está perto de você: tudo que você for arriscar sem ouvir a voz dele é perigoso. Você pode cair no despenhadeiro, mas se você andar com ele, como os discípulos andaram, se você está com Jesus, como os discípulos estiveram, então fala baixinho no ouvido de quem está perto de você. Ele vai sussurrar, mas você vai entender. Aleluia, aleluia, aleluia. Confiança. Aleluia. Confia nele. Entrega, pois, os teus caminhos ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Você está preocupado com essa segunda-feira? Entrega, pois, os teus caminhos ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Aleluia. Está preocupado com a tua família? Entrega, pois, os teus caminhos ao Senhor. Confia nele, pois ele tudo fará. Aleluia, aleluia. Tudo fará. Feche seus olhinhos. Confiança. Talvez você tenha andado com muito medo. As notícias têm te amedrontado. Você tem pensado em parar, em desistir, desanimar, porque parece que não vai dar certo. Tem tempestade à vista, mas a voz está continuando dizendo a você: eu também comando na tempestade, eu também sou Deus na tormenta. Confia, confia nele, confia nele. Feche seus olhos, deixa ele falar com você. Com tuas Aleluia. mãos, Oh, aleluia. Aleluia. vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem sobre a tempestade, eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és rei. Pai, em nome de Jesus, eu oro com a tua igreja esta noite, Pai. Eu oro pela igreja, mas oro também com a igreja, porque também sou a tua igreja, Senhor. E assim como os seus filhos têm as suas dificuldades e os seus problemas a resolver, do mesmo jeito sabes tu que como igreja eu também tenho minhas dificuldades e problemas a resolver. Portanto, não há um só aqui esta noite, Senhor, que não necessita de confiança em ti. Porque mesmo aquele que não tem problemas de ordem financeira, talvez tenha conflitos maiores dentro de seu coração. Talvez aquele que não tem problemas de ordem física, mas enfrenta preocupações na área financeira. O certo é, Senhor, que a gente precisa aprender a confiar em ti. Que tu és o Deus que nos faz atravessar o vale, sim. Tu és o Deus dos vales, mas é também o Deus dos montes. Oh, eu sei que o Senhor está conosco. Por isso nós podemos afirmar, meu Pai, o fazemos pela fé,
que o Senhor é o meu pastor e que nada, nada, nada nos faltará. Por isso, Senhor, acalenta o coração da tua igreja e faz com que a individualidade de cada um absorva a confiança, e que eles possam sair daqui olhando para o mar e para a tempestade e para as lutas da vida e declarando de alto e bom som que o pior já passou, mas que agora eles estão contigo, Senhor. Então não importa o tamanho do trovão ou a altura das ondas, nós estamos agarrados em suas mãos e não deixaremos a sua mão, nem deixaremos de ouvir a sua voz. Guia essa igreja, independente do que as notícias dizem, guia essas pessoas na estratégia certa. Dá a eles, Pai, a vitória para as suas vidas. Declare, 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 declare. Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Fazer o quê? Descansarei, Por quê? pois sei que és Deus. Diga! Se o trovão e o mar chegando vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei. Se você entendeu e sai daqui como um campeão, aplauda o rei.